Olá, seja bem-vindo a este canal, o canal que tem a pretensão de te ensinar a andar de moto de forma gradual e sistemática. Se não é inscrito, se inscreva, deixe o like que incentiva a continuidade do trabalho, compartilhe e comente. Bem, em um vídeo anterior eu afirmei que andar de moto era o resultado da combinação de várias forças dinâmicas em ação em um dado momento. Pois bem, daqui para diante, o que afirmei fica mais evidente quando o assunto são curvas, de forma que pega teu capacete e vem comigo desvendar essas forças dinâmicas. No primeiro vídeo sobre curvas, eu disse que iniciar uma curva é uma mudança de trajetória, que essa mudança só é possível usando o contraesterço. Expliquei o contraesterço de forma simples e mostrei como treiná-lo. Agora, partindo do princípio que tu já sabe, ao menos minimamente, o que ele é e como funciona, eu vou dar 5 dicas do que não se deve fazer numa curva. Nunca entra numa curva acelerando. Tem gente que acredita que o fato da roda traseira estar tracionada quando inicia a trajetória de curva há uma maior aderência do pneu e, consequentemente, mais segurança. Mas não é assim que funciona. Entrar na curva desacelerando não vai fazer com que a moto saia de traseira. É justamente ao contrário, ou seja, entrar acelerando é que aumenta a probabilidade dela escorregar a traseira. E mais, no vídeo anterior eu afirmei que a moto estando acelerada tende a permanecer em pé. Então, se tu entrar na curva acelerando, haverá uma disputa de forças. Ao mesmo tempo que tu força um contraesterço para a moto inclinar e mudar a trajetória, tu também acelera, sendo que acelerar faz com que ela fique de pé. Nunca, jamais, de forma alguma, aciona o manete da embreagem durante uma curva. A moto fica solta, frouxa, perde estabilidade. É muito perigoso. Nunca inicia querendo muita inclinação com os pneus frios. Eles precisam estar aquecidos. Pneu frio tem pouca aderência. A probabilidade de escorregar é grande. Não usa o freio dianteiro numa curva. Até é possível usá-lo, mas é preciso muito conhecimento e experiência. E isso é para quem está em um nível profissional ou próximo. Se tu usar o freio dianteiro de forma errada numa curva, a moto vai se desestabilizar. Quanto mais ela desestabiliza, menos bom isso é. E a última é: não desista da curva. Se errou a entrada de curva, entrou seja antes, seja depois, ou entrou muito rápido, a moto está, entre aspas, espalhando, e tu está assustado, não desiste da curva frenando e querendo colocar ela de pé. Isso piora a situação. O que tu vai fazer é manter o foco do teu olhar onde tu quer chegar. Na maioria das vezes, existe como consertar o erro. No terceiro vídeo sobre curvas, ou seja, no próximo, eu vou dizer como proceder nesses casos. Depois das 5 dicas do que não fazer, eu recomeço afirmando que a curva em si pode ser dividida em 3 partes: a entrada da curva, o ápice da curva, que costuma ser o ápice da trajetória e também o local de maior inclinação da moto, e a saída da curva. Nesse desenho esquemático, o ápice da curva está ali quase no meio dela. Entretanto, nem sempre é assim. Observa bem
onde ficam os ápices dessas duas curvas reais. E aproveitando a ocasião, preciso salientar algo bastante importante aqui. A entrada da curva é uma coisa, a entrada de curva é outra coisa. Novamente conversa de botequim, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A entrada da curva é onde a curva em si inicia, é onde o asfalto começa a deixar de ser reto, é onde a pista começa a se dobrar. Por outro lado, a entrada de curva é onde tu entra na curva, onde tu inicia a trajetória. São coisas distintas. Isso ficou claro? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! De forma que tu não vai contornar a curva exatamente como ela é, mas sim tu vai traçar, compor uma trajetória dentro da curva conforme os limites da via. E o negócio fica mais ou menos deste jeito. Uma pergunta a ser feita aqui é: mas por que é assim? Por que essa trajetória? E a resposta é: porque esta forma é a mais inteligente, é a mais eficiente, é a melhor e até mesmo a mais segura de se realizar uma curva. Observe esse exemplo. Esse é o comportamento típico de veículos longos, sejam eles articulados ou não. Continuando. Então, primeiro vou explicar o que são as linhas traçadas. Depois vou especificar cada uma das três partes da trajetória de curva. Bem, a linha traçada vermelha é onde tu estará frenando e reduzindo marcha. O único traçado em azul é o momento do contraesterço. A linha traçada amarela é onde tu vai estar com o acelerador totalmente fechado. A moto estará perdendo velocidade devido ao freio motor. E finalmente a linha traçada verde é onde tu vai voltar a acelerar suave e progressivamente. Repito, suave e progressivamente. Jamais abra o acelerador de uma vez só, estando a moto inclinada. Lá no segundo vídeo desta série, eu expliquei e salientei a importância de treinar a sensibilidade no acelerador para adquirir controle de aceleração. Então agora vou especificar outros aspectos. Aquela primeira marcação oval em vermelho é o momento que tu vai se aproximar mais das linhas que dividem as vias. Isso serve para que tu tenha mais espaço para descrever uma trajetória mais aberta, o que se traduz em maior segurança. Apenas tenha cuidado com algum veículo na via contrária, muito próximo das linhas que dividem as vias. O segundo momento, marcado em azul, é onde tu já parou de frenar e reduzir marcha. Está com o acelerador totalmente fechado. Esse momento coincide com o início da entrada de curva, e é onde tu vai realizar o contraesterço para a mudança de trajetória. O momento seguinte, marcado em amarelo, é o ápice da tua trajetória, é o momento em que a moto estará na sua maior inclinação. E finalmente a marcação oval em verde significa que é o instante no qual tu vai voltar a acelerar suave e progressivamente para pôr a moto em pé. E para pôr a moto em pé, além de voltar a acelerar, tu vai fazer o contrário do contraesterço, ou seja, vai puxar o mesmo punho que antes empurrou para fazer o contraesterço. Se empurrar o punho faz a moto
inclinar, então puxar faz ela ficar de pé. Outra pergunta a ser feita é: somente se pode voltar a acelerar depois do ápice da curva? A resposta é não, porque sim, é possível voltar a acelerar antes do ápice, e dependendo da curva, isso é até necessário. Em motos de até 500 cilindradas, é relativamente tranquilo voltar a acelerar. Já a partir dessa cilindrada, o piloto precisa ter muito conhecimento e domínio da sua máquina. A coisa se trata basicamente de uma retomada de aceleração, ou seja, o piloto volta a abrir o acelerador, porém o faz gradativamente até um ponto em que ele cessa de abrir o acelerador e mantém uma aceleração contínua, até o momento em que ele volta a abrir o acelerador para colocar a moto de pé. E para fazer isso, o piloto precisa ter percorrido cerca de 1/3 da trajetória depois de ter iniciado ela, com o acelerador totalmente fechado. Então vamos lá de novo. Vamos fazer de conta que eu estou numa rodovia. Lá adiante tem uma curva. Ok? Então, eu começo a frenar e reduzir. Vou mais para a esquerda, mais próximo das linhas que separam as vias. Quando eu chegar na entrada de curva, eu estou com o acelerador totalmente fechado. E aí então, o que eu faço? Novamente, vou exagerar no movimento. O que eu faço? Eu empurro o manete da direita e a moto faz isso aqui. E aí ela começa a mudança de trajetória. Tá agitado isso hoje aqui. Depois que eu percorrer cerca de 1/3 da trajetória, se antes eu estava com o acelerador totalmente fechado, eu volto a abrir ele um pouquinho e mantenho a aceleração. Depois que eu passar do ápice da curva ou começar a ver o final da curva, então eu volto a abrir e puxo o punho e ela faz isso. Volta a ficar de pé. Entendido? É exatamente assim que funciona. Agora todas as peças se encaixaram. Nesse exemplo aí, a parte do traçado verde em linhas curtas e iguais é onde o piloto volta a acelerar, mas mantém uma aceleração contínua. Já a parte onde as linhas verdes começam a ficar cada vez mais longas é onde ele volta a abrir o acelerador para levantar a moto. Então vejamos alguns exemplos práticos.
Bueno, novamente, para que o vídeo não fique comprido, me despeço aqui. Então até o terceiro vídeo sobre curvas. Falou!